Obrigada, Cacira, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço ao RDTV pelo convite. Estamos aqui para trazer mais informações sobre o Tribunal de Contas e o seu papel em relação ao controle social. Então, falando de controle social, o que a Secretaria de Articulação Institucional tem feito pelo fortalecimento do controle social em nosso Estado? O Tribunal de Contas, desde 2006, a primeira gestão do conselheiro Novelli, criou a nossa secretaria, a Secretaria de Articulação Institucional, para estimular ações de controle social em parceria com o controle externo. Então, desde aquele ano até agora, já são mais de 7 anos, nós estamos desenvolvendo uma série de projetos, programas e ações multidisciplinares para estimular a sociedade a participar mais ativamente no acompanhamento e na gestão dos recursos públicos. Na fiscalização dos recursos públicos. Exato. Se me perguntasse, o que você faz, Cacira? Eu estimulo com os resultados que o Tribunal de Contas possui. A partir das decisões do Tribunal de Contas, são transformadas em várias ações para que vários segmentos da sociedade possam entender essas informações e utilizar no seu dia a dia para quê? Para fiscalizar como o dinheiro público está sendo gasto em nosso Estado e nos 141 municípios. Ainda precisamos avançar muito nesse sentido. A sociedade ainda está alheia a esses gastos? A sociedade está alheia a essa ação de participação, ainda há uma dificuldade da sociedade em participar, em ocupar esses espaços que a lei permite para que ela acompanhe a elaboração dos orçamentos, dos planos e como será gasto o dinheiro, depois acompanhe a sua execução e avalie esses resultados. E a prova desse distanciamento, essa nós estamos agora vivendo, o movimento Vem para as Ruas, que nada mais é de que a sociedade quer ser mais ouvida, ao mesmo tempo em que as instituições precisam também dialogar de forma mais efetiva, dando informações e resultados melhores para a sociedade. Um instrumento que a sociedade tem de fiscalização, os olhos da sociedade nos órgãos públicos, são os conselhos municipais. De saúde, de educação, de segurança, temos aí diversos conselhos municipais. Como que o Tribunal de Contas tem atuado junto aos conselhos? O segmento Conselhos entrou como público-alvo do Tribunal de Contas a partir do ano passado, quando o Conselho Cidadã, que foi um dos projetos criados em 2006, recebeu um grande aporte por estar inserido no Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, que é um programa que o Tribunal de Contas criou e já tem 20 municípios adesos. O nosso projeto 2, de incentivo ao acesso à informação e à consciência cidadã, tem como público-alvo os conselhos de políticas públicas para que eles, em nome da sociedade, no momento em que, nesse programa, o Poder Executivo está desenvolvendo o seu plano estratégico, nós chamamos a sociedade representada pelos conselhos para apresentar, em nome dela, as principais necessidades das políticas públicas da sua cidade. O Tribunal de Contas, inclusive, fez um estudo junto à UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, onde aponta a não participação dos conselheiros na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Metade, pelo menos, não participa dos momentos de planejamento estratégico, de discussões da LDO, do PPA, da LOA. É preocupante, né, Cacira? Sim, é preocupante porque o Tribunal de Contas, para começar esse projeto, ele fez uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, contratou a universidade para nós fazermos um amplo diagnóstico, para conhecermos o perfil, o papel, a forma de participação desses conselhos e dos conselheiros no cumprimento das suas atividades. E essa experiência foi desenvolvida em 8 municípios, os primeiros 8 municípios, os 8 maiores municípios que aderiram ao PDI, que representam 60% da população, 70% quase do orçamento do Estado, foram 103 conselhos e 544 conselheiros respondendo essas perguntas. E como você bem disse, as nossas conclusões foram que chegamos à conclusão de que 50% dos conselheiros querem participar. Porém, 55% não têm acesso às informações do orçamento. 53% não participam na fase da sua elaboração. E 60% não acompanham o resultado das políticas públicas. Isso nos deu um diagnóstico que nos fez formatar um curso de capacitação, além dessa oficina que nós voltamos aos 20 municípios esse ano, e ouvimos as demandas desses conselhos em relação às políticas públicas do município para ser inserido nesses planos estratégicos que já estão sendo entregues, 15 já foram entregues ao tribunal. Nós também preparamos um curso que está já em execução com a Universidade Federal de Mato Grosso para 40 conselheiros, onde eles estão sendo capacitados em 3 módulos via EAD, ensino à distância, 80 horas, para desenvolver o seu papel na efetivação desse conselho, melhorar o seu papel Aqui controle social. Aqui o Tribunal de Contas, Cacira, atribui a essa
essa falta, entre aspas, de interesse dos conselheiros? É falta de informação? São as indicações político-partidárias que acabam influenciando? Qual que é o diagnóstico em relação ao motivo disso estar acontecendo? Veja bem, o tribunal não fez essa pergunta nessa pesquisa, então nós não podemos afirmar, enquanto Tribunal de Contas, quais as razões. Mas a gente tem como estudiosos, assim, na ciência, várias pessoas, ou vários estudiosos têm dito da dificuldade que nós temos hoje na sociedade brasileira de participação. Ainda é muito baixa a participação do cidadão nesses espaços de discussão com o poder público sobre o dinheiro público. Nós não temos uma educação cidadã para estar participando ativamente dessas oportunidades. Vamos fazer uma pergunta agora para os internautas, eu faço para você e para mim. Quem daqui já levantou e colocou na agenda? Hoje eu vou até a Câmara Municipal, porque hoje vai ser discutido o orçamento público da minha cidade. Hoje nós temos uma audiência para o PPA e eu, como cidadã, e você, nós vamos à audiência pública ouvi-la. Você já foi? A gente não ouve falar que os cidadãos participem efetivamente. Exato. Ou então, melhor ainda, eu vou perguntar, se eu perguntasse para você, você conhece quais são os conselhos de políticas públicas que em Cuiabá funcionam, que estão junto conosco, com controle externo e com controle interno do município, fiscalizando o dinheiro público? Falta, então, essa consciência do cidadão para, então, passar para os conselheiros. Mas também falta consciência dos poderes instituídos em estimular e contribuir para que esses espaços, de fato, também funcionem efetivamente. Então, há uma necessidade de um diálogo, uma aproximação, que foi refletida nesse movimento Vem para as Ruas, que nada mais é a aproximação da nação do Estado, que não está dialogando de forma adequada ou dizendo respostas que a sociedade quer ouvir em relação ao resultado das políticas públicas. Cacira, para encerrar nosso bate-papo, não tem como não perguntar, você é esposa do Francisco Vuolo, que é o secretário de Política Intermodal de Transportes. Há um envolvimento da Cacira em políticas partidárias ou não há interesse? Olha, é muito boa essa pergunta, as pessoas confundem muito a Cacira esposa com a Cacira profissional. Como eu sempre digo, eu sou profissional e ele também. E política não é profissão. Política é uma missão, é o povo que escolhe aqueles que quer ver representando. Então, eu nunca fui afiliada a partido nenhum, nasci numa família política, mas a minha profissão, eu sou servidora pública e desempenho esse papel no Tribunal de Contas sem nenhum envolvimento partidário. E em todos os momentos que o Francisco Vuolo colocar o seu nome para que a sociedade analise a sua capacidade de representá-los, em todos que ele já o fez, eu estive fora, em férias e peço afastamento das minhas funções e me torno apenas cidadã para, claro, contribuir com a missão e o papel que ele pretende desempenhar na sociedade, mas como missão. E encerrado o papel, eu retorno ao meu local e continuo cumprindo a minha missão, que realmente eu amo muito, que é estar trabalhando como servidora pública, estimulando você, cidadão, e a mim também a ser melhor cidadãos e contribuir efetivamente para a melhoria da nossa cidade e da qualidade do serviço que nós possuímos através das informações que nós produzimos no Tribunal de Contas. Para encerrar nosso bate-papo, dá como revelar se é um projeto do marido Francisco Vuolo para as eleições de 2014? Traga ele aqui, perguntem para ele, que essa é uma pergunta que eu realmente não sei responder e é ele que tem que dizer, porque quando é uma missão, cada um abraça aquela que tem mais afinidade. Agora, eu posso dizer para você, nós temos como missão, eu, Francisco e todos aqui deveríamos ter, é cada vez mais, onde quer que estejamos, cumprir com responsabilidade a nossa missão. Na possibilidade dele ser candidato, você deve se afastar das funções novamente? Com certeza, estarei fora para poder desempenhar a minha parcela de contribuição como esposa e como parceira nas missões que ele assume também. Tá certo, Cacira. Obrigada pela presença e pela participação aqui na RDTV. Eu que agradeço.